Boa noite, Valdete. Boa noite também, Silvano. Boa noite, Paulo Henrique Bueno. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Salete e Márcio. Aliás, parabéns, né, Márcio, pelo aniversário hoje. Muita paz, muita tranquilidade. E que Jesus esteja sempre contigo, meu irmão. Olá, Adriana Dantas, boa noite. Boa noite também, Ercília. Seja bem-vinda. Joana Carneiro, boa noite. Boa noite, Cida Costa, seja bem-vinda. Olá, Cecília, você, Reinaldo, boa noite. Boa noite também, Lucélia. Boa noite, seu Antônio Pazotto e Isabela. Olá, Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Adriana Alvarenga. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda também. Maria Aparecida Moraes, boa noite para você, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite. Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Olá, Rita, boa noite, seja bem-vinda. Elaine, boa noite também. Maria Eleusa. Senhor Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Sônia Trozinski, boa noite para você, para o Vanderlei, para o Michael. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Oh, com certeza, muita cura para todos nós. Senhor Antônio Onofre, boa noite. Vamos sim começar muito bem a semana. José Ricardo, boa noite para você também, seja muito bem-vindo. Maria Aparecida Moraes, nós já nos cumprimentamos. Olá, Maê, boa noite, seja bem-vinda. Maria Ângela, boa noite também. Cláudia Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. É aniversário da Aninha também? Que bom, Marceleia. Boa noite e os parabéns nossos para ela também, ela, o Márcio, Fidelis, que bom. Boa noite, Flávio Gava, seja bem-vindo. Olá, Marinha, boa noite para você. Gente, então vamos agora nesse instante fazermos a nossa oração para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Aqui aproveitando, né? Que as nossas orações possam chegar até os aniversariantes do grupo e muitos outros aniversariantes, né, que a gente às vezes não fica sabendo e que espero que sintam todos o nosso abraço. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Andréia Dantas, boa noite também para você, seja bem-vinda. Que nós possamos então agora nesse instante, meus queridos companheiros, elevarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus. Sim, Jesus, aquele que nós iniciaremos um estudo a partir de hoje do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo o Consolador, aquele mesmo Cristo que aqui esteve. E enquanto ele aqui estava, ele era o Consolador, mas que mesmo assim deixou muito claro para todos os seus apóstolos e para a humanidade que ele jamais nos abandonaria e que inclusive mandaria também um outro Consolador para nos lembrar todas as coisas, ensinar algumas outras, mas com um verdadeiro objetivo de mantermos todos juntos, unidos e irmanados e caminhando em busca do próprio Criador. O objetivo da criatura é
retornar ao seu Criador, só que retornar de uma forma perfeita, com a inteligência espiritual desenvolvida, para aí conseguirmos auxiliá-lo de uma forma mais direta na obra da criação. Então, Jesus, a quem nós nesse instante elevamos o nosso pensamento e pedimos para que Ele derrame as suas bênçãos sobre toda a humanidade, e de modo muito especial, que nós que fazemos parte deste grupo consigamos captar essas energias, essas bênçãos, essa vibração, para nos fortalecermos cada vez mais, sobretudo na fé e no amor, porque esta é a forma de nós conseguirmos reconhecer verdadeiramente o Consolador. Que as suas energias também sejam derramadas por toda a humanidade, para os aniversariantes de hoje do nosso grupo, para as pessoas necessitadas de saúde física, necessitadas de saúde emocional, necessitadas de saúde espiritual, que todas possam, captando essas energias e vibrações deste Mestre incomparável, se fortalecerem juntamente com a espiritualidade que nos acompanha, para juntos caminharmos em busca deste objetivo traçado para cada uma das suas criaturas. Muita paz a todos vocês, muita paz aos seus próprios lares, muita paz a todos os seus familiares, os seus amigos, aqueles que se dizem ou se consideram seus inimigos, muita paz a toda a humanidade, e que assim seja. Boa noite aqui também para o nosso amigo Paulo Iter. Boa noite, Rosângela. Olá, Leívia. Boa noite, seja bem-vinda. Todos aqui os compartilhamentos da Marcileia. É um prazer imenso tê-las aqui. Ieda Zumeli, boa noite. Célio Melo também. Boa noite, seja bem-vindo. Gustavo Ribeiro, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E a todos aqueles que forem chegando, que forem aparecendo. Olá, Luísa. Seja bem-vindo também. A todos aqueles que forem chegando, que forem comparecendo, que forem assistindo depois, os nossos programas, que todos vocês sintam essa paz e a tranquilidade que nós estamos experimentando nesse instante. Bem, meus queridos amigos e companheiros, como eu disse, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós terminamos o estudo, ou a leitura e estudo do capítulo 5º, e o capítulo 5º, ele não pode estar dissociado dos demais, tá? Mas principalmente com relação ao capítulo 6º, ele tem uma ligação íntima, muito forte, como nós veremos aqui na sequência, nos nossos comentários. Célia, boa noite, seja bem-vinda. Então, terminamos esse capítulo 5º, que com certeza aprendemos inclusive um pouco mais sobre a dor. Olá, Amanda Lavez e Elaine Lavez também, sejam bem-vindas. Vamos passar ao capítulo 6, Cristo o Consolador. Cristo o Consolador. É um capítulo, como eu disse para vocês, até curto, tá? Porque praticamente são 3 títulos, é o jugo leve, o Consolador prometido e as instruções do Espírito de verdade, mas que ele está carregado de muitas informações. A gente vai ver inclusive na própria contextualização que nós pretendemos fazer no dia de hoje, para que a gente consiga captar esta ideia ou a mensagem central do próprio Cristo. Boa noite, Natália, boa noite também, Lídia, Marli de Paula, boa noite Wagner, sejam bem-vindos. Então, a gente pode perceber, tá? Por esse capítulo, apesar de ser um capítulo bem curto, mas ele vai trazer para nós essas lições fantásticas. Mas como eu disse, vamos ao processo de contextualização, que eu sempre acho interessante e importante para a gente captar. Basicamente, como o próprio codificador vai colocar aqui, e aí até na segunda leitura, Cristo o Consolador, o Consolador prometido, melhor dizendo, ele vai extrair esse texto do Evangelho de João, do capítulo 14, e utilizando alguns versículos. E esse capítulo 14 do Evangelho de João, nós já tivemos a oportunidade de fazermos menção também a ele aqui,
mas necessário nós retomarmos aquelas explicações, inclusive citadas por um escritor francês, Frederic Marx, sobre a forma como foi escrito o Evangelho de João. E isso tem, nessa contextualização, uma importância realmente particular ou ímpar. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Cido. Por quê? Gente, o Evangelho de João, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, ele foi escrito com base no Templo de Jerusalém. Lembram? João pegou o Templo de Jerusalém, e que é dividido. Na primeira parte era o átrio, onde todas as pessoas tinham contato, onde todas as pessoas tinham acesso ao Templo de Jerusalém. A segunda parte do Templo de Jerusalém era chamado de Santo. E ali nessa parte do templo, apenas os sacerdotes tinham acesso. As pessoas normais, as pessoas comuns não poderiam entrar. Só os sacerdotes entravam. E nós temos a outra parte do templo, que é a parte central, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. Nem mesmo os outros sacerdotes tinham a oportunidade de entrar, apenas e tão somente o sumo sacerdote. Este era o templo de Jerusalém. E o Evangelho de João, ele foi escrito dessa forma. Se nós pegarmos ali do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos identificar Jesus em contato com todas as criaturas, com todas as pessoas. Jesus ali fazendo as suas curas, Jesus com os samaritanos, Jesus com os escribas, Jesus com os fariseus, Jesus com a mulher adúltera e por aí afora. Na segunda parte, do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, a gente vai ver um contato pessoal e particular do Cristo apenas com os seus amigos, com os seus apóstolos e com alguns discípulos. Não era, João escreveu aquelas conversas que Jesus tinha de uma forma particular com os amigos, que eram aquelas pessoas que estavam mais bem preparadas para ouvir determinadas informações do próprio Cristo, sobretudo pelo período que haviam convivido com ele. E enfim, nós vamos pegar a última parte do Evangelho de João, que é a partir do capítulo 18, ali nós vamos ver apenas e tão somente Jesus. Jesus consigo mesmo e principalmente neste ato de imolação, num ato de sacrifício para a humanidade. E apenas e tão somente Jesus, considerado inclusive por Paulo de Tarso como o grande sumo sacerdote, tinha acesso. E é interessante porque, se nós pegarmos, tem uma lição, uma fala do Wagner da Paixão também, que é um grande estudioso da doutrina espírita. Ele vai explicar para nós que isso confunde-se, inclusive, gente, com o processo de redenção da criatura, ou com o processo de evolução da própria criatura. E é interessante, né, a forma como ele coloca, por quê? Porque nessa primeira parte, e aqui podemos dizer, né, a primeira parte da nossa vida, nós estamos ali como no átrio, todo mundo junto e misturado. Somos tudo ao mesmo tempo que somos nada. Queremos ser tudo, queremos ter tudo e não somos nada e não temos praticamente nada. É um processo onde as pessoas e as criaturas encontram-se ainda perdidas. Estão buscando um processo de individuação. E este processo de individuação, ele só vai chegar quando nós estivermos preparados para sermos considerados os seus discípulos. Quando nós estivermos preparados para sermos considerados seus amigos. Quando nós estivermos preparados para ser considerados os seus sacerdotes. Aí nós já entraremos num processo de individuação. Por quê? Porque a gente já estará preparado para
ouvir as informações e os ensinamentos do sumo sacerdote para repassar a todas as criaturas. Então, nós já teríamos atingido um processo de individuação, onde nós já sabemos quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, como que é a nossa própria vida. Nós já seremos considerados, pelo menos, seres mais despertos. Estaria sim, inclusive, ligado ao processo de conscientização da criatura, naqueles níveis de consciência que nós aprendemos. E aí, depois, num terceiro momento, que seria, na última parte, como um sumo sacerdote, seria um processo de santificação. Sim, apenas o sumo sacerdote é considerado santo. Apenas o sumo sacerdote está em perfeita sintonia com o Criador. Apenas o sumo sacerdote, como Cristo disse, eu e o Pai somos um, pode efetivamente dizer que estamos todos ligados e vinculados ao próprio Criador. Então, veja que o Evangelho de João, ele representa para nós este processo de evolução da criatura. Claro, processo de evolução espiritual, íntimo. Tá vendo por que o Evangelho de João tem todas as suas peculiaridades e por que ele é diferente dos demais evangelistas de Mateus, Marcos e Lucas? Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam os fatos acontecidos naquela época. João já vai buscar uma interpretação mais espiritualizada dessa passagem de Jesus pelo nosso planeta. Então, nós iniciamos esse processo de contextualização exatamente lembrando do Evangelho de João. Por quê? Porque é especificamente lá nesse capítulo 14 que o próprio codificador vai retirar, e a gente ainda vai voltar a comentar sobre isso muito brevemente, porque nós já estamos contextualizando, claro, no título O Consolador Prometido, tá? E aí a gente já vai, até hoje a gente já começa a fazer alguns comentários, por quê? Porque é interessante a forma como o próprio codificador, como Kardec trouxe essa parte inicial no processo de identificação de Jesus como o verdadeiro Consolador. O verdadeiro Consolador daquela época, mas também como que essa doutrina pode ser com muita facilidade e tranquilidade ser considerada essa promessa feita pelo próprio Cristo. Bom, uma outra coisa que nós gostaríamos de trazer para vocês, para a nossa reflexão, nesse processo de contextualização, é sobre a própria dor. Gente, eu comentei com vocês que nós acabamos de estudar o capítulo 5º, e o capítulo 5º ele é Bem-aventurados os aflitos. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, se vocês conseguiram assimilar. Nós trouxemos várias informações sobre este processo, porque a dor, ela não é um castigo. A dor é um processo. E que tipo de processo que é esse? É um processo que representa exatamente uma forma de nós avançarmos, ou de nós alcançarmos um estágio, ou um estado evolutivo, onde nós estaremos preparados, onde nós estaremos imunizados contra qualquer tipo de dor. Então, o processo que a dor representa para nós é exatamente toda aquela preparação para nós estarmos, ou para nós superarmos, para nós estarmos acima de todo e qualquer tipo de dor. Até mesmo porque, qual que é a dor que atinge, que aflige a humanidade? É a dor, sobretudo física, uma dor física que a gente percebeu. Muitas foram as leituras, inclusive chamando a atenção nossa. A felicidade não é deste mundo. Qual que é a verdadeira desgraça? E a gente conseguiu identificar neste capítulo 5º este processo, ou pelo menos parte dele. Então, quando a gente vai falar que Cristo é o Consolador, é porque Cristo veio exatamente como o verdadeiro, posso utilizar a expressão, profeta
que nos ensinou a ressignificar a própria dor. Uma expressão com certeza fantástica para esse nosso entendimento. Um processo, ou melhor, uma ressignificação da dor para que a criatura possa abrir a sua mente e identificar em todo este processo, entre aspas, chamado dor, a forma de chegar ao próprio Criador. E a dor não é um castigo do Criador, mas é um processo de fortalecimento da própria criatura. Tá? Então, praticamente o capítulo 5 foi isso que a gente procurou trabalhar, procurou entender nos bem-aventurados os aflitos. Agora, nós estamos nesse ponto onde vamos entender o Consolador, mas o Consolador, ele veio simplesmente eliminar a dor? Não, ele veio dar um significado diferente para a dor. Ou, poderíamos dizer que ele veio consolar a dor? Se a gente conseguir entender a dor como o próprio Cristo procurou nos ensinar, a gente pode sim dizer ou entender que ele veio consolar a dor. Agora, se nós não entendemos efetivamente a dor, e aí eu acho que é um ponto muito delicado, por quê? Porque, gente, se nós formos analisar boa parte das religiões, boa parte das doutrinas, inclusive doutrinas espiritualistas, a gente vai perceber que boa parte delas, se não quase todas, se não a sua totalidade, não conseguem entender e aceitar a dor. Prestem atenção para vocês verem. E eu vou dizer que a própria doutrina espírita, onde a gente está aqui justamente aprendendo a ressignificar a dor, eu garanto a vocês que muitas pessoas não conseguem ainda entender que a dor é um processo. Infelizmente, vão apenas e tão somente ligar a dor a uma expiação. Ora, eu poderia até agora já dizer para vocês, a dor como um processo, nós teríamos pelo menos 3 tipos, né, de dor facilmente explicáveis. Nós temos a dor expiação, nós temos a dor prova e a gente tem a dor missão. Isso é dor missão? Sim. Eu posso ter dificuldades ou eu posso experimentar a dor em determinadas missões que eu abracei. Por exemplo, com pessoas difíceis da minha família, com pessoas difíceis do meu trabalho, mas não como uma expiação ou prova, mas aí como uma missão que eu assumi de ajudar ou de auxiliar determinadas pessoas a também descobrirem o verdadeiro processo que representa a dor, a descobrirem, a ressignificar, por que não, a própria dor. Então eu posso ter uma dor-missão. Agora a dor, expiação e a dor prova, tranquilo. Eu acho que todos vocês conseguem entender e encarar. Mas a dor-missão, nem todos. Nós temos aí muitos missionários, pessoas que experimentaram a dor, mas na missão que abraçaram. Mas por quê? Porque passaram a entender a dor como um processo. E um processo que vai fazer o quê? Esse salto, né? De tudo junto e misturado. De ao mesmo tempo tudo e nada para uma condição de sacerdote. Sereis considerados meus discípulos. Sim, tem determinadas pessoas que conseguiram assumir essa condição de discípulo pela própria dor. E aí vão partir para um processo mais avançado, claro, que é o da santificação, ou que muitos autores gostam, né, da cristificação do próprio espírito, ou desse princípio inteligente.
Com certeza, Marinha, precisa de muita paciência, ou esta ciência da paz, que é algo fantástico, sim. Mas para isso a gente tem que entender esse processo, né? Que tipo de processo? O processo que a dor representa na nossa vida. Então, claro que hoje a dor, para todas as religiões, gente, e para todas as filosofias, elas ainda representam pontos delicados e que boa parte das pessoas não conseguem entender e assimilar. Vejam, tem uma frase, salvo engano, de Buda, que ele mesmo dizia: esse mundo tem alguma coisa errada. Por quê? Porque ele via um animal matando um outro para se alimentar. Mas veja, era a forma como ele enxergava. É uma dor? Sim, é uma dor. Mas será que ela poderia ser encarada como uma dormição? Lógico que, né, utilizando os animais como exemplo, nem tanto. Mas assim, para a gente ver que nem todos conseguem entender como o próprio Cristo entendeu este processo. Como o próprio Cristo explicou este processo. É interessante, até para vocês terem uma ideia, aí eu já vi, foi do Haroldo, salvo engano, ele disse que estava lá caminhando pelo Monte Carmelo, e lá ele viu algumas plantações de uva, e aí ele foi, não sei se ele estava perguntando, agora eu não me recordo muito bem, mas eu sei que ele disse o seguinte: o terreno, ele era muito, não era um terreno muito propício para plantações, tá? E também não era um terreno onde tinha abundância de água. E aí foi explicado para ele o seguinte: a uva melhor, ou o fruto de uva melhor que existe, é aquele que dá nos terrenos mais complicados, sem muitas facilidades. Por quê? Porque no processo de produção você vai se depurando, e essa depuração e esta dor vai fazendo com que a uva se torne melhor. Olha para vocês aqui, interessante. E aí, né, a gente entende por que o próprio codificador colocou uma cepa de uva lá no livro dos Espíritos. Exatamente para mostrar, porque isso acontece com a uva. Exatamente pelas dificuldades. Se pegar um terreno muito bom, terreno ótimo, cheio de água e tal, a uva diz que não vai ser muito boa. Porque ela não consegue passar por esse processo de depuração. Ela não tem muito esforço para se depurar. E este é um exemplo com uma planta. E a gente tem um exemplo também com um animal, né? Lembram? Eu, pelo menos, li, né, essa história naquele livro do Wallace Leal, E para o Resto da Vida. A história da lagarta, né? O menino que foi lá, identificou uma lagarta que estava ali se mexendo, se contorcendo para poder sair ali do seu casulo, e ela estava desesperada e pediu ao pai que desse ali uma força para a lagarta sair dali de dentro, porque provavelmente ela estava sofrendo, né? E aí, como lição, o que o pai fez? Opa, vamos lá, pegou um canivete, cortou e abriu para a lagarta sair. Só que quando ele abriu, o que aconteceu? Não saiu nem uma lagarta e muito menos uma borboleta, porque o processo de depuração ainda não tinha se completado. Aí você foi facilitar, ajudá-la, você simplesmente impediu que ela se transformasse efetivamente numa borboleta por este processo de depuração. Então a dor, gente, é tudo isso. Sem essa dor, nós não vamos conseguir passar, sobretudo para um estágio mais avançado. Então, de novo, processo chamado dor. Isso não significa que a gente tem que vivenciar. Não. Que tipo de dor?
Depende, é isso que nós estamos falando. Eu tenho a dor expiação, eu tenho a dor prova e eu tenho a dor missão. Só para a gente entender um pouquinho do processo, porque não é só sofrimento que nós estamos falando, não. A gente está falando de uma dor, mas de uma dor que vai nos auxiliar, como a borboleta. Como a lagarta que está ali se transformando numa borboleta. Nós precisamos disso para fortalecer. Como eu gosto de dizer aqui, é uma academia. Se eu não ficar levantando peso e não ficar me preparando, eu não vou ter condicionamento físico. A dor serve exatamente para isso. Bom, depois, o que nós poderíamos dizer? O que nós poderíamos dizer é com relação ao próprio Consolador, né? Sem adentrar diretamente, né, naquelas questões, porque ainda tem algo aqui para a gente comentar, mas o que significa a expressão que mais utilizada, que é Paráclito ou Paracleto, que significa advogado, como a gente vai ver em algumas traduções. Gente, para ou pará significa, é uma palavra grega, que significa junto de, ao lado de. E cleto significa chamar. Ou seja, chamar alguém para estar ao seu lado. Isso significa Paráclito, isso significa advogado, que hoje ele tem um contexto diferente, mas do grego o objetivo era exatamente este, tá? Trazer e chamar alguém para estar ao seu lado, para ser o seu advogado de defesa. Agora, quando a expressão, na sua origem, diz que você tem que chamar, aí a gente tem que repensar muitas coisas. Por quê? Porque tem gente que não consegue entender este chamar e fica simplesmente esperando que Jesus venha e haja sobre ele. Como? Não, mas eu preciso chamar, eu tenho que convocar, eu tenho que trazê-lo para próximo de mim. Não é esperar que ele venha. E aí, nós vamos, com isso, nós vamos adentrar depois, no início da própria leitura, quando João vai dizer que Jesus vai também replicar: se me amardes, ou seja, há uma condição, se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai que lhes envie um outro Consolador. Então, para amar, você tem que o quê? Trazer sempre aquela pessoa para o seu lado. Não é esperar que a pessoa venha. Tanto assim não é que... Duas coisas que nós podemos concluir. Ou uma delas que é a principal, que eu acho que a gente consegue falar hoje. Quem que era? Porque o Jesus vai dizer, um outro Paráclito. Um outro. Tá? Significa que Jesus representava o primeiro. Jesus representava o verdadeiro. E Jesus não foi um consolador durante toda a sua existência física? E Jesus foi o consolador de quem? De todas as pessoas? Para aquela população daquela época, ele foi o consolador de todos? Ou ele foi o consolador daqueles que buscaram ele? Daqueles que o amaram? Daqueles que o acompanharam? Daqueles que estiveram junto com ele? Hein? Jesus foi daquelas pessoas que estavam realmente procurando. Aliás, para muitos ele era inimigo, considerado inimigo. Então, o consolador daquela época foi especificamente o Cristo. E aí ele enviaria um outro consolador, que é o que a gente está aprendendo e que a gente vai identificar no decorrer do capítulo com essa questão
da própria doutrina em si. A Elaine está perguntando aqui, várias pessoas se manifestaram, né? E qual a forma de distinguir a dor? Expiação, prova ou acerto, você quer dizer, ou omissão, Elaine? São coisas assim, poderíamos dizer até simples. O que seria uma dor expiação? A dor expiação é aquela dor que está relacionada com os seus próprios erros pretéritos. Sabe aquela dor que você provoca em alguém e que você depois, para experimentar e inclusive saber o que você gerou, o que você provocou, você acaba tendo que experimentar da mesma dor? Essa é uma dor expiação. Tá? Fiz algo com alguém, aquela pessoa experimentou a dor, só que eu não sei o que a pessoa sentiu. Por quê? Porque eu não experimentei dor igual. Então eu peço, como expiação, como uma forma de reparação, passar pelo mesmo problema. E aí uma expiação. Então é uma dor que vai nos mostrar, nos ensinar o que foi que nós fizemos o outro passar. E aí a gente vai desenvolver essa empatia e saber o que o outro passou. Tá? Essa é a dor expiação. E a dor prova? A dor prova, ela já está relacionada com as nossas próprias escolhas. Lembra que a gente está estudando aqui no Livro dos Espíritos a escolha das provas? Aliás, inclusive a gente terminou a escolha das provas na quinta-feira próxima passada. E o que é a dor prova? É quando você tem que fazer opções. É quando você tem que fazer escolhas. E estas suas escolhas, elas vão gerar e provocar uma dor, pelo menos do ponto de vista corporal, que vai lhe proporcionar uma melhoria espiritual. Por exemplo, eu quero passar num concurso, e eu quero passar num concurso bom. Para você passar num concurso bom, quantas horas por dia você vai ter que estudar? Quantas coisas você vai ter que se abdicar para poder estudar para passar no concurso? Então, você vai experimentar essa dor prova pelas suas próprias escolhas. Então, eu vou abrir mão disso, abrir mão daquilo e vou estudar e vou utilizar o meu tempo. Isso é uma dor prova. Já a dormição, como eu disse para vocês, sabe aqueles compromissos que a gente assume com o outro? E aí nós teremos que deixar, muitas das vezes, né, como diz a leitura da piedade lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o devotamento e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. É mais ou menos isso. Nós vamos ter que deixar ou esquecer um pouco de nós mesmos em função do outro. Então, às vezes, nós vamos encarar ou nós vamos ter exemplos dessa dormição nos pais, que fazem e se dedicam muito aos seus filhos. Principalmente num determinado momento da vida, eles abrem mão de determinadas coisas em prol dos filhos. É um exemplo de dormição, tá? Lógico que a gente tem que ver cada caso concreto para poder, isso aqui mas é só a título de exemplo para que vocês consigam mais ou menos entender essa diferença da dor expiação, dor prova e dormição. E espero que tenham conseguido captar aí um pouco dessa nossa mensagem. Bom, gente, e nós, por conta exatamente do nosso tempo, né? Olá, Marcos, seja bem-vindo, boa noite. Por conta... com certeza, Elaine, é possível passar por todas, claro. Por isso que a gente vai estudar o Consolador. Você vai trazer um advogado para o seu lado. Jesus vai estar do seu lado. Por isso que ele falou, bem-aventurados os aflitos. Eu sou o Consolador. Se eu estiver do seu lado, você vai passar por todas elas de uma forma muito tranquila. Esse é um dos objetivos do estudo deste capítulo também. Ok? Gente, chegou o final aqui do nosso tempo, do nosso programa. No próximo a gente continua, já adentrando especificamente nos comentários que Kardec trouxe para nós do capítulo 6º.
Muito obrigado a todos vocês, espero que essa contextualização tenha auxiliado como forma, né, de introdução a este estudo interessante que a gente vai vir a desenvolver, tá? Muita paz a todos vocês, uma excelente noite, que todos consigam sentir e captar as bênçãos deste mestre incomparável. Até o nosso próximo encontro.